Fala, meus católicos e minhas católicas, tudo bem com vocês? Vocês já sabem o bordão, né? Deixe um like, inscreva-se no canal, compartilha para todo mundo, família, amigos, namorado, namorada, para todo mundo, tá certo? E eu quero que vocês deixem no comentário uma sugestão de vídeo que eu possa estar trazendo. Juan, traz aí o vídeo sobre os santos, traz os vídeos sobre outros livros, certo? Vou agradecer muito vocês. E, gente, eu dei uma sumida, né? Deu uma sumida bem aí de alguns dias, né? Por causa que meu corpo, viajei para minha cidade, né? Que eu não sou daqui da cidade onde eu moro. E também tem as ocupações, faculdade e tudo mais, mas nós estamos de volta, tá certo? E durante esse intervalo de tempo, chegou uma belezinha que, olha só, eu tô ainda aqui na Imitação de Cristo. Mas, Juan, tu vai ler essa Imitação de Cristo toda? Não. Eu vou ler, só que a gente vai estar intercalando, para não ficar só aquele, só a Imitação de Cristo e mais nada, né? Porque, por exemplo, se tiver 100 capítulos, vai ser só 100? Não, a gente vai ler outros livros aí, tá certo? Então chega essa belezinha que eu pedi na Shopee, né? Confissões. De quem? De quem? Santo Agostinho, né? Confissões. É bem diferente a capa, como vocês estão vendo. Capa bem diferente, laranja, mas bem bonita, bem feita. E dá pra ver que não é capa dura, é capa mole, mas é um livro bem interessante. Tem outras editoras com as capas muito mais lindas, mas essa daqui é perfeita também. E aí eu vou ler pra vocês, gente. Vou fazer os próximos vídeos, se Deus quiser, será sobre Confissões de Santo Agostinho, tá? Tá aí essa belezinha pra vocês. Se vocês quiserem comprar lá na Shopee, encontrei por R$20, bem barato, mas também valeu a pena, certo? Então, gente, bora lá pro que interessa. Hoje é sobre o 3º capítulo de Imitação de Cristo e quero que vocês continuem aí no vídeo, tá bom? Para quem assistiu o vídeo até aqui, inscreva aí no canal. Eu amo Jesus Cristo, tá bom? Coloca assim, eu amo Jesus Cristo nos comentários, para você que chegou até aqui, tá bom? No vídeo. Gente, vamos lá pro 3º capítulo, né? Pra gente também não deixar o vídeo tão grande, para vocês entenderem o que o Senhor quer dizer hoje através do 3º capítulo de Imitação de Cristo. Hoje, no capítulo 3 da Imitação de Cristo, fala sobre a doutrina da verdade. Então, dá para ver sobre o título que a gente vai falar sobre a verdade. Feliz aquele a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e por palavras que passam, mas como em si é. Nossa opinião e nosso sentimento enganam-nos. Humilde e pouco é o que percebem. Então, a nossa própria opinião, os nossos próprios sentimentos nos enganam. Por quê? Porque a partir do momento que você está do lado da verdade e que você realmente luta pela verdade, fala pela verdade, vive pela verdade, né, que você sabe que a verdade, a única verdade desse mundo é Jesus Cristo, né? Cristo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você vive pela verdade, luta pela verdade, você é do lado da verdade, muitas das vezes as nossas próprias opiniões, nossos próprios sentimentos vão nos enganar. E isso é fato. Continuando. De que serve a grande sutileza acerca de coisas ocultas e obscuras, em relação às quais não seremos arguidos no juízo, após termos ignorado? Grande incipiência é, tendo negligenciado o que é útil e necessário, aplicar-nos a assuntos curiosos e perigosos. Podemos dizer assim que é muito interessante a gente saber de tudo, né? Nos primeiros vídeos falou que a gente não precisa saber de tudo, mas é interessante você saber de tudo um pouco, né? Podemos dizer assim. Mas cuidado, né? Cuidado, porque muitas das vezes as pessoas querem saber demais, as pessoas querem conhecer demais, e conhecimento demais também não é bom, né? Conhecimento é necessário, é muito importante, conhecimento é muito preciso, só que é preciso que a gente tenha o conhecimento mais, que seja um conhecimento que vai servir para a tua vida, né? Podemos dizer assim, mas um conhecimento pouco também é importante, né? Porque assim, gente, quando a gente tem um conhecimento baseado mesmo na verdade, aquele conhecimento que realmente vai te ajudar, é muito importante você aprender.
Só que muitas das vezes a gente acaba que por ter conhecimento demais, cresce orgulho, cresce muitas coisas na nossa vida. Então, gente, é preciso aprender, é preciso saber, mas cuidado. Conhecimento demais torna você ser muito curioso, né? E ter muito conhecimento se torna bem perigoso. Continuando. Tendo olhos, não vemos, e que nos importa tratar de gêneros e de espécies. Aquele a quem fala o Verbo eterno vê-se livre de muitas conjecturas. Desse Verbo único, tudo procede e tudo nos fala do único. O Verbo, né, Jesus Cristo. Ele é o princípio que também nos fala. Ninguém entende ou julga retamente sem ele. Porque para nós entendermos e para nós julgarmos tem que estar na verdade, né? Porque quem julga é Deus, né? Quem nos julga é Deus. Muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas querendo ser deuses, né? Porque a gente julga. Isso é muito errado, porque a gente quer ser deuses porque a gente julga as pessoas pelos erros dela, por qualquer coisa que aconteça. Então, muitas das vezes, a gente só vai entender ou só vai julgar tendo uma retidão se for com Cristo. Sem Ele, nós não iremos conseguir. Ou seja, julgar com a verdade caso você esteja no seu direito e realmente você está certo. Mas julgar porque você viu alguém e falou está muito errado. Aquele para quem tudo é o único, que tudo refere ao único e a tudo no único vê, pode viver estavelmente e permanecer pacificamente em Deus. Ó Deus, verdade, faze-me um só contigo em caridade perpétua. Entendia-me a humilde lei escutar muitas coisas. Está em ti tudo o que quero e desejo. Calem-se todos os doutores, silencia as criaturas, todos na tua presença. Fala-me tu somente. Quanto mais unificado estiver alguém interiormente entretido, tanto mais numerosas e mais profundas coisas há de entender sem trabalho, pois recebe do alto a luz do entendimento. Então, a luz do entendimento, ou seja, a inteligência, vem de Deus. A gente não precisa colocar a nossa inteligência mesmo humana como se fosse a inteligência maior do que a dos outros. Não. Porque até a inteligência que você tem para fazer qualquer coisa simples, é Deus que te dá. Então diz aqui que nós recebemos do alto a luz e o entendimento. Então, para a gente entender até a Sagrada Escritura, a gente precisa ter luz e o entendimento através de Deus. Porque se a gente não tem, nós não teremos o entendimento de nada nessa vida. Porque se a luz vem de Deus, é preciso o quê? É preciso que a gente tenha essa luz, mas essa luz seja vinda de Deus. Porque até as coisas mais complexas do mundo a gente não vai entender se não for voltada para Deus. E passou aqui pela minha cabeça que eu quero falar para vocês que, tipo assim, a gente, né, muitas das vezes a gente quer muito saber muitas coisas do mundo, relacionadas ao mundo, mas tem tantas coisas que a gente já pode aprender relacionadas a Deus, né? Por exemplo, a história dos santos, conhecer a própria história da igreja, a história dos papas. E não são coisas simples, tem coisas complexas. Por exemplo, a leitura desse livro, ela é bem complexa e ajuda a gente a entender palavras, a querer buscar essas palavras. Tem uma palavra aqui chamada humilde, eu não sei o que é humilde, mas nos instiga a buscar. Eu vou ver aqui, eu vou ler para vocês, mas eu vou lá e vou buscar o que é humilde, né? E assim eu vou aprender. Então, instiga a gente a aprender. Por isso que o necessário é a gente querer sempre ler livros, aprender com os livros. Voltando. O espírito puro, simples e estável, não se dissipa em muitas ocupações, porque realiza todas as coisas para a honra de Deus e se esforça para viver tranquilamente em si mesmo, livre de toda a busca de si. O que mais te impede e perturba do que a tua não mortificada afeição do coração? O homem bom e devoto dispõe primeiro e interiormente as suas obras, que deve realizar exteriormente, e estas não o arrastam aos desejos de uma inclinação viciosa, mas se ele próprio as submete ao arbítrio da reta razão. Quem sustenta mais forte certame do que aquele que se esforça para vencer a si próprio? E esta deveria ser a nossa ocupação,
a saber, vencer-se a si próprio, tornar-se a cada dia mais forte do que se é progredir ainda mais. Ou seja, a gente tem que se tornar a cada dia sempre o mais forte. Nós precisamos vencer a si próprio. Por exemplo, como assim, irmão? Para vocês entenderem, vencer a si próprio, gente, é a gente vencer as nossas próprias paixões. É nós vencermos o nosso próprio orgulho. É nós vencermos a nossa própria raiva. É nós vencermos aquele pecado de estimação que a gente carrega todo dia. É isso que a gente precisa vencer. É vencer a si próprio. É vencer a minha raiva. É vencer o meu orgulho. É vencer a minha tristeza. É vencer tudo aquilo que a gente carrega. Seja paixões internas e seja que vem dentro do nosso coração. Que às vezes o nosso coração carrega muitas feridas. Continuando. Toda perfeição nesta vida traz anexa-se alguma imperfeição, e qualquer especulação nossa não carece de certa obscuridade. O humilde conhecimento de ti mesmo é senda mais certa para Deus do que a inquirição de uma ciência profunda. Então, o humilde conhecimento nosso é muito mais importante para Deus do que conhecer muitas coisas, ou seja, uma ciência profunda. Então, você se conhecer a si mesmo, isso é muito mais importante para Deus do que você saber de muitas coisas complexas, difíceis. Não se há de culpar a ciência nem a notícia acerca de qualquer coisa que, em si considerada, é boa e ordenada por Deus. Mas se a elas, onde preferisse, sempre uma consciência e uma vida boas. Haja vista que muitos, no entanto, se aplicam mais a conhecer do que a viver bem. Erram estes a miúde, em consequência, e produzem pouco ou quase nenhum fruto. Se empregasse tão grande diligência em estipar vícios e semear virtudes como fazem, em mover questões, não se produziriam tantos males e escândalos em meio ao povo, nem tanta dissolução nos cenobres. Então, se todo esse esforço da gente fosse voltado para conhecer as coisas de Deus, para semear virtudes, como diz aqui o livro, para deixar os nossos vícios, como é que a gente ia produzir frutos além da conta, gente? Nós já tentamos dar frutos na nossa caminhada. Só que se a gente desse o esforço que a gente dá para outras coisas na nossa vida, que é para pecar ou para outras coisas, a gente poderia estipar vícios, semear virtudes, melhorar dentro de casa, melhorar com os colegas, né, com os amigos na rua. A gente melhoraria cada situação da nossa vida, no trabalho, na igreja, na faculdade, em qualquer lugar a gente melhoraria. Só que muitas das vezes a gente acaba sendo muito diligente, uma pessoa que muitas vezes acaba que não se esforça para as coisas de Deus, mas para aquilo que não é de Deus, o esforço é muito maior. Certamente, quando chegar o dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem com o bem discursamos, mas se com piedosamente vivemos. Então, ele não vai perguntar: Juan, tu leu tal livro? Juan, tu leu 20 livros? Juan, tu leu 1000 livros? Deus não vai perguntar lá no juízo final isso pra gente. Ele não vai perguntar, gente. Ele não vai perguntar: fulano, tu leu quantos livros? Tu sabe de tudo, né? Não, ele não vai perguntar, como diz aqui no livro. Ele vai querer saber o que tu fez, as tuas ações. Se as tuas ações foram boas, se as tuas ações agradaram a Deus, se as tuas ações foram boas para o teu próximo, para ti mesmo. Aí Deus vai perguntar. E nem quão bem discursamos. Existem muitas pessoas que sabem ler bem, outras não sabem. Muita gente sabe falar bem, outras não sabem. Mas Deus não olha isso. Tem gente que não sabe falar, não conhece muitas palavras, não são palavras com vocabulário cheio, mas acabam discursando bem, pregando bem, falando bem. Então, necessário é viver a piedade, é necessário viver a simplicidade e a humildade. Dizem-me onde é que estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conheceste enquanto ainda viviam e floresciam nos estudos. Cadê? Né? Cadê os inteligentes? Hoje são conhecidos, certo? Mas cadê? Prolongar a vida? Não. Suas prebendas já outras possuem, e não sei se neles ainda pensam.
durante sua vida pareciam ser alguma coisa, e faz-se agora silêncio a respeito deles. Durante a vida todo mundo se lembra, depois da morte, meu amigo. Difícil as pessoas lembrarem. Quão rapidamente passa a glória do mundo. Quem dera estivesse a vida deles de acordo com a sua ciência. Nesse caso, teriam eles estudado e lido bem. Quão muitos são os que perecem com a vã ciência neste século, e que pouco se preocupam com o serviço de Deus. Hoje a ciência está enorme, a ciência está grande, mas as coisas de Deus é deixado de lado. As pessoas se importam com a ciência, se a ciência evolui, todo... Meu Deus, descobriram uma coisa nova. Mas as coisas de Deus não. Ninguém quer viver o evangelho. Ninguém quer mudar de vida hoje. Porquanto escolhem ser grandes, mais do que ser humildes. Extraviaram-se em seus pensamentos. Verdadeiramente, grande é quem aos próprios olhos é pequeno, e tem na conta de nada todo o fastígio de honra. Então o grande vai ser aquele que é pequeno, aquele que ninguém enxerga, ele vai ser grande. Verdadeiramente prudente é quem julga como esterco todas as realidades terrenas, ou seja, o prudente, o verdadeiro prudente é quem julga as coisas do mundo, né, as realidades terrenas, como bosta. Desculpa a palavra, gente, mas como bosta, porque esterco é bosta, é merda, entendeu? A fim de ganhar Cristo, ou seja, ele leva tudo que for realidade terrena como merda, né, para poder viver a graça de Cristo. E verdadeiramente bem douto é quem faz a vontade de Deus e renuncia à sua vontade. Então o mais interessado, o mais esforçado e é aquele que busca verdadeiramente é aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à nossa própria vontade. Então, meus irmãos, o capítulo 3 foi bem grande, já são quase 17 minutos de vídeo, mas o Senhor que nos ensina através desse capítulo 3 o importante da verdade, que é necessário saber a verdade, mas de uma forma que seja centrada em Deus. A verdade não pode fugir como hoje fogem os pensamentos científicos, como foge os pensamentos de outros pensadores por aí, tá certo? Que a gente fica com a verdade que nós sabemos e nós temos a certeza que a verdade é quem? É Jesus Cristo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que Jesus disse. Então, gente, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilha, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo, no capítulo 4, de imitação de Cristo, tá certo? E logo logo terá vídeo de Confissões de Santo Agostinho. Um abraço e tchau!